Olá, querida aluna, seja muito bem-vindo, né? Mais uma aula desse módulo 4. Na outra aula que passou, a gente estava falando aqui sobre amuletos e objetos consagrados, e no momento da gravação da aula, não saiu a outra parte que é das experiências místicas. Então, a gente vai dar continuidade, né? A partir dessa parte da experiência, né, das experiências místicas, tá? Onde eu tava falando ali sobre pêndulo, sobre a brincadeira do pêndulo, do copo, da numerologia, das runas, da tábua de Ouija. Então, a gente vai continuar dessa parte, tá? Vou falar um pouquinho sobre tatuagem, sobre laços de alma, tá? Pra gente estar finalizando esse módulo. Porque ainda agora, né, gente, não saiu a gravação. Então, eu tô refazendo aqui de novo. Segunda Crônica, 36, versículo 6, vai falar assim: Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Nom. Praticou feitiçarias, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então, o Senhor estava ali irado com aquele povo, porque eles eram muito idólatras e também chegaram até queimar seus filhos ali em ritual, em sacrifícios a demônios. Então, quando a gente entra aqui nessa parte de experiências místicas, a gente está falando ali desse tipo de coisa, porque já vem lá de trás, né, desse povo pagão que faziam ali, era idólatras, faziam ali esse tipo de feitiçaria a ponto de queimar até seus próprios filhos. Eles eram muito disso. E hoje ainda existe isso, gente, tá? Então, vamos continuar aqui dessa parte. Lá no PDF, você vai ter acesso às imagens, ó. Eu coloquei lá no grupo, tá? As imagens para você, o PDF para você estudar, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. Então, aqui tem algumas brincadeiras, algumas coisas. Hoje, a gente vê aí muitos jovens na internet. Você lembra na época que teve muita morte ali da brincadeira da baleia azul, que as crianças parece que se cortavam. Tem a brincadeira do copo, a brincadeira do Charlie Charlie, né? Chegou a ouvir, vocês chegaram a ouvir, né? Só pesquisar aí na internet, ver aí no TikTok que vocês vão ver jovens, crianças fazendo isso, principalmente em escola. Então, o inimigo ele tem colocado isso, infiltrado isso até mesmo nas escolas, no meio dos jovens. A cada ano eles inventavam uma brincadeira diferente. Um ano inventaram o tal da baleia azul. Aí na outra vez já foi tal do Charlie, né? Como é? Charlie, né? Então, sempre teve. Na minha época, lá na infância, gente, eu lembro que tinha um tal de Maria Sangrenta, que a gente tinha que ir no banheiro e gritar 3 vezes o nome dela, que ela aparecia e saía correndo, né? Eu lembro que eu ficava muito assustada na época. E também tinha a loira do banheiro, que a gente tinha que ir lá no espelho do banheiro, tinha que chamar a loira do banheiro, falar lá não sei o quê, que eu nem me lembro mais. Então já vinha desde lá de trás, gente, esse tipo de experiências místicas. Então, cuidado com aquilo que o seu filho assiste, que as crianças assistem, monitorem ali o celular deles, porque às vezes você deixa o celular lá com a criança, com o adolescente, e você não sabe o que ele está tendo acesso. Os pais hoje têm dado muita liberdade para os filhos, né? Isso. Então, gente, vigie, até mesmo com filmes e séries. Eu falei nos próximos módulos sobre filmes, sobre série, sabe? Principalmente aquelas séries que tem bruxaria. Tem muita criança aí que gosta do Harry Potter, que faz a de bruxa, né? Bruxaria, série de bruxaria. Tem, sabe? Tome cuidado. Eu falei nos outros módulos que são portais. Gente, vai sair a voz do vizinho aqui. Tá uma luta hoje para gravar, mas tá repreendido em nome de Jesus, Senhor. Vou terminar essa aula em nome de Jesus. Se você ouvir um barulho aí fundo, de moto passando, de menino correndo, de voz, é aqui os vizinhos. Eu moro aqui na principal. Então, gente, se concentre na mensagem, tá? Porque o inimigo ele faz de tudo para a pessoa não vir ouvir aquilo que está sendo ensinado, mas em nome de Jesus, que todo atrapalho agora, Senhor. Pai, cai por terra em nome de Jesus. Eu te peço anjos e arcanjos aqui, Senhor, guerreando, Pai, pela minha vida. Em nome de Jesus, Pai, que todo atrapalho sobre essa aula, Pai,
Cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, aqui tem algumas tipos de experiências com pêndulo, com ruínas, com tábua de Ouija, que a pessoa coloca lá, faz umas perguntas, coloca o dedo e vai mexendo ali, que é o espírito, o demônio que tá mexendo ali. Numerologia, o I Ching, a brincadeira do copo. Também teve uma época, gente, que teve muito esse negócio de brincadeira do copo. Colocava ali o copo no meio de uma roda, aí eles colocavam o dedo, todo mundo colocava o dedo ali, né? E aí fazia umas perguntas e o copo ia mexendo. Aquilo ali era o demônio, né? Às vezes a pessoa ali, eu vi um vídeo agora há um tempo, do mais jovem, que elas estão numa roda, só jovem, mais menina. E elas fazem essa brincadeira, elas invocam, da mão uma para outra, invoca ali. Uma delas fica possessa, ela começa a ficar com o olho para cima, tudo branco, começa a se contorcer e as outras começam a correr com medo, gente. Então, cuidado. Às vezes a gente coloca um filme ali, alguma coisa, de repente aparece ali uma bruxaria. Eu gostava muito de assistir filme de bruxa, esses negócios, gente. Mas quando o Senhor traz pra gente isso, né, esse discernimento, hoje em dia a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente assiste. Eu falei também nas outras aulas, os olhos são a janela da alma. Nós temos 5 sentidos espirituais. É a audição, o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Os olhos são a janela da alma. Por isso que tem gente, às vezes, que tem os sentidos espirituais ativados, mas aí quando ele começa a contaminar, tipo assistindo ali um monte de filme de terror, pornografia, essas coisas, de feitiçaria, começa a ouvir música mundana. Não escute esse tipo de coisa, gente, não assista. Você tem que santificar os seus ouvidos. Tem crente que... Eu já quero entrar aqui um pouco nesse assunto que o Senhor trouxe agora, porque eu não falei nas outras aulas. Tem gente que é cristão, mas ouve música mundana. Músicas são frequência, gente. Músicas são frequência. Tem letras que até é bonita, mas você não tem que ouvir, porque você não sabe quem foi, quem que inspirou aquele compositor. Eu só ouço louvores, já faz anos que eu não ouço música mundana. Porque você pode ver, se você escuta uma música, se você escutar uma música romântica ali, você vai querer chorar, vai lembrar do erro, vai lembrar do chifre, vai lembrar não sei de quê. Vai baixar a sua frequência. E eu falo também até de louvores. Tem muitos louvores que é almático. Eu não consigo mais ouvir louvor almático. Que é aqueles louvores que só fala que ai, Deus vai te abençoar, é vitória, é não sei o quê, aquieta a alma. Gente, a gente tem louvores que mexem ali com coisa da pessoa, a pessoa fica chorando. Não, gente. Escuta louvor cristocêntricos. Quais são esses tipos de louvor, Brenda? Louvor que fala de fogo, que fala de Deus, da glória de Deus, que Deus é isso. O Yahvé, o Rafá, o El Shaddai. Louvores de fogo, assim, que atraem a presença de Deus. Agora pense, você tá num daqueles dias que tá desanimado, tá oprimido, aí vai colocar um louvor, tá chorando porque, sabe? Eu não tô falando que é errado vocês ouvirem esse louvor, gente. Porque tem certas situações que Deus ele vai te usar para cantar um louvor desse para alguém que vai estar precisando ouvir. Não tô falando que é pecado, que é errado, não. Mas escuta aquilo que vai aumentar a sua frequência. Sabe quando eu tô desanimada, às vezes assim, que eu me acordo quando eu tô muito bem, que eu tô meio assim, eu coloco um louvor de fogo, aquele louvor africano, que eu amo, que tem mesmo assim, mesmo uma unção, que eu já começo, glória a Deus, já dou lugar. Porque músicas são frequência, tá? Às vezes a gente vai ver ali uma música em inglês, quando vai ver tradução, só coisa ruim. Então, se você é um servo de Deus, verdadeiramente você tem que evitar músicas. Principalmente se você quer ser um libertador. Gente, você tem que andar separado. Você tem que andar separado. Separado das coisas mundanas, separado. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Negócio de, eu sou noveleira, eu sou crente, mas gosto de assistir uma novela. Gente, para com isso. Você tá gastando energia naquilo que não tá te edificando. Eu gostava muito de jogar um Free Fire. De vez em quando eu queria jogar, e um tempo desse eu voltei. Depois de um monte de tempo eu não joguei. Quando foi um tempo desse eu já tava jogando. O Senhor, para com isso. Eu já falei que eu não quero você com isso.
gastando energia naquilo que... Então, gaste energia naquilo que edifique. É lícito você assistir um filme, é lícito você ouvir ali um louvor, assistir algo ali, mas tenha seu tempo de qualidade com Deus, tá? Guarde os seus sentidos espirituais. Tem gente que tem visão, tal, mas começa a assistir filme ali de adultério, prostituição, de violência, de terror. Aí depois reclama que não consegue ver nada. Claro que você não está consagrando, ungindo seus olhos espirituais, assistindo, edificando seus olhos. Para você ver as coisas, ouvir as coisas, você tem que estar sensível. Talvez você até tenha um dom, Deus até te ativou nisso, mas tu não vê, tu não escuta mais nada, por quê? Porque tu não está santificando os teus sentidos espirituais. Tenha os seus ouvidos, os seus sentidos espirituais santificados. Ó, pega o óleo ungido e blinda meus ouvidos. Vamos fazer logo essa oração aqui, antes da gente continuar com o módulo de experiências místicas, já que o Espírito Santo me trouxe, né, a falar sobre os sentidos espirituais. Então vamos, né, fazer aqui essa oração. Pega aí um óleo ungido na sua casa. Se não tiver, pega uma água, coloca um pouco de água na sua mão e consagra ao Senhor. Fala assim comigo: Senhor Jesus, agora em nome de Jesus, Pai, eu consagro a Ti esse óleo, eu consagro a Ti aqui, Senhor, esse suco de uva, se tiver também, e essa água aqui, Pai. Eu declaro agora, Pai, o Teu sangue, Pai, sobre essa água, sobre esse óleo, em nome de Jesus, sobre esse suco, agora, Pai. Aí você pega e passa sobre os seus sentidos espirituais. Isso é ato profético, tá? Coloca sobre os seus olhos. Senhor, blinda meus olhos agora, Pai. Tira toda a contaminação daquilo que eu assisti, Senhor. Purifica meus olhos agora. Blinda, Senhor, meus ouvidos contra toda música mundana, Senhor. Tem gente que trabalha, né, em casas, em lugares, que é todo tempo música, aquele negócio. Então, tem lugar que a gente vai que tá tocando, né, gente? Então, você vai falar assim: Senhor, em nome de Jesus, blinda meus ouvidos agora, Pai. Contra qualquer, Pai, frequência, Senhor, dessas músicas. Eu proíbo, Pai, qualquer entrada dessas frequências sobre a minha alma, a minha mente, meu espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Blinda meus lábios, Senhor. Blinda meu nariz, meu tato. Então, peça para o Senhor blindar tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus. Tá, gente? É simples. E só evitar esse tipo de coisa. Agora vamos voltar aqui para as experiências místicas. Então, hoje tem muitas coisas que o inimigo colocou aí, dessas brincadeiras, que vem lá de trás, né? Que é feitiçaria. Negócio de brincadeira do copo, né? Tem o tal de pêndulo, tem da cabala, tem a da tesoura, tem a da chave, tem da tábua de Ouija, tem de consultar os mortos, tem as runas, o enxingue e muitos outros. Coisas que o inimigo colocou ali para trazer uma legalidade, uma brecha para acessar a alma, o corpo daquela pessoa, trazendo feitiçaria, porque isso é uma feitiçaria. Você não precisa consultar nada. Ah, eu vou ali dar minha mão para ver meu futuro. Gente, para com isso. Você não precisa prever nada. Seu futuro, seu presente, tudo já está nas mãos do Senhor. Se o Senhor quiser te revelar algo, se você quiser saber de algo, ore ao Senhor. Senhor, eu sinto isso, o Senhor pode trazer para mim isso. O Senhor pode te dar uma experiência. Ele pode trazer para você ali uma revelação em sonhos. Ele pode usar um profeta para falar contigo a respeito do teu futuro ou de algo. Deus, gente, ele é sobrenatural. Não precisa estar consultando as trevas, lendo carta, dando mão, negócio de borra de café no copo, negócio disso e aquilo. Você não precisa disso. Tira isso. Isso é paganismo. Isso é feitiçaria. Isso é bruxaria. Viu que esse povo aqui praticava isso? Queimava até seus filhos. Consultava mortos. Você não precisa consultar nada. Eu já quero entrar também de um outro tema aqui. É bom que eu vou falando, o Espírito Santo vai trazendo mais. Obrigada, Espírito Santo. Tá? Quem manda aqui é o Espírito Santo. Eu anotei aqui algumas coisas, mas é o Espírito Santo que vai comandando. Tem gente, porque eu tive um sonho com meu tio que morreu. Eu tive um sonho com meu pai, com a minha mãe, meu avô que morreu, veio num sonho falando pra mim que eu tenho que fazer isso. Isso é mentira. E já desse, eu fui ali na casa de uma irmã, uma colega minha, fui lá fazer algo que o Senhor mandou, e ela me falou a respeito
parece que é da tia dela, da irmã dela, uma coisa assim, não me lembro agora, que morreu o pai, parece, não me lembro bem, mas parece que era o pai. E esse pai dela, parece que ele era desse negócio aí de ocultismo, né? E aí morreu. E ela ficou muito triste e tudo. Diz que ele veio num sonho dela, pedindo que era para ela acender umas velas para ele, para que ele viesse encontrar uma paz, porque não sei o quê. Eu falei para ela, gente, eu falei para ela. Falei, isso aí não diz para tua irmã ir fazer isso não. Isso aí é o próprio demônio. Porque quem morre não volta mais não. Esse negócio, ai, porque eu vi lá na minha casa a vovó, o titio. Você tá vendo, é o demônio, expulse. Quem morre não volta mais. Se você sonha com um familiar seu pedindo alguma coisa para você, isso é o demônio que quer. Quem é que quer vela, gente? Quem que tá nas trevas? É demônio que tá nas trevas, ele quer luz. Vela é portal. Não vem com o negócio de acender vela, não. Inclusive, eu já quero até te ensinar. Às vezes vai embora energia, tenha lanterna na sua casa. Isso pode parecer até aquele negócio de religiosidade demais, sei o quê. Ai, quer dizer que eu não posso acender uma vela aqui, Brena? Foi embora energia. Não tem lanterna, não vou acender uma vela. Eu tenho uma caixa de vela aqui na minha casa. Eu tenho uma caixa de vela aqui. Quando for embora energia, eu acendo. Mas, o que eu fiz? Comprei a caixa de vela. Peguei aqui, ó. Senhor, em nome de Jesus. Vamos supor que isso aqui é a vela, né? Em nome de Jesus, Pai. Consagra agora essa caixa de vela. Eu declaro aqui, Pai, que em nome de Jesus, que quando for embora energia, eu vou acender essa vela aqui para clarear aqui, mas eu já proíbo agora que todo portal que vem através de uma vela acesa é fechado. Eu declaro que nenhum demônio vai entrar através de eu acender essa vela aqui nessa casa, porque não estou invocando nada, eu estou apenas trazendo aqui para clarear algo na casa. Você já fecha, você já cancela. Porque tem coisa que não dá pra gente, né, fugir disso. Então a gente tem que consagrar tudo. Lembra que eu te falei? Você não tá acendendo por uma alma, você tá ali botando ali pra... Mas consagra. Quando eu acendo a vela, assim, em nome de Jesus, já proíbo qualquer demônio. Eu já fecho qualquer portal aqui. Já declaro que nenhum demônio vem acessar a minha casa através dessa vela. Eu já oro. É isso. É isso, tá? Então, tenha tudo isso em mente. Então, aqui tem gente, tem jovens hoje aí nas escolas que o diabo tá colocando na mente dos jovens de estar fazendo essas brincadeiras. Quantas pessoas não morreram esses tempos atrás, né? Esses anos que passou com negócios de baleia azul, que tinha que se cortar. Negócio de Charlie, que fazia assim, botava uma caneta, né? Chamava lá um nome e a caneta virava. Tu acha que isso é o quê, gente? São brincadeiras, são coisas que o diabo coloca ali. Isso é feitiçaria. É uma feitiçaria, porque a pessoa está invocando o demônio ali. Negócio de chegar na frente do espelho, não sei o que, chamar lá o nome do... Isso é o quê? O que você acha que você vai invocar? Quem vai vir ali é o demônio. Não dá para brincar com o mundo espiritual, gente. Entenda uma coisa, que todo acesso ao sobrenatural que não seja pelo Espírito Santo, que não seja pelo nome de Jesus, é feitiçaria. É feitiçaria, é bruxaria. E você dá legalidade para esses demônios vir na tua vida, ali te infernizar, causar destruição. Isso é feitiçaria. Então, se você já fez isso um dia, na sua ignorância, ou se você tem aí jovem, filho, alerte. E já desse, meu esposo botou um filme, a gente gostava muito de uma série, que era o... The Witch, acho que é The Witch, uma coisa assim, muito legal. Mas depois eu vi que tinha um bruxo lá, que ficava mudado, ele tomava um cálice. Quando ele tomava aquele cálice, o olho dele ficava branco e vinha uma força nele. Aí já aparecia um demônio que tinha que matar. São coisas que parecem, ai Brenda, mas é só um filme, é ficção. Vai nessa. Que dá acesso dentro da tua casa. Lembra que eu falei que televisão é um portal? Um espelho negro? Um celular, essas telas? Nos outros módulos? É ficção, mas quem foi que inspirou? Tudo aquilo que você vê no filme de terror tem lá no inferno. Você acha que o criador que criou, ele veio... Da onde que ele tirou aquela inspiração? Aquelas imagens, aqueles demônios, aqueles nomes?
E tem filme que tem o nome aí nome de demônio mesmo. Já tem filme aí que tem nome dos principados. Já coloca o nome do demônio lá. Já coloca o nome de Lilith. Já coloca o nome do Asmodeu. Já coloca o nome lá dos nomes lá das potestades. Aí você acha que de onde veio de onde você acha que veio a inspiração desse diretor? Aí tem lá um ritual, eles fazem aquele pentagrama no filme. Aí fala umas palavras. Aí você tá assistindo aquilo entra para dentro da tua casa. Não ponha coisas mais diante dos seus olhos. Não coloque coisas más diante dos seus olhos. Eu li para você lá em Salmo 121, versículo 3, uma coisa assim. Gente, a Bíblia tá aí. O povo perece por falta de conhecimento. Vamos voltar aqui, tá? As experiências místicas. Então, gente, não pratique isso. Não precisa invocar nada. Quer ter experiência com o mundo espiritual? Vai orar, vai jejuar. Vai que o Senhor, Ele te dá. Agora eu quero falar um pouco de tatuagem. Vamos ler Levítico 19, versículo 28. Levítico 19. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Levítico 19, versículo 28, que vai falar assim: quando chorar a morte de alguém, não se cortem, nem faça marcas no seu corpo. Aqui o Senhor estava corrigindo os israelitas ali, alguns povos que eram idólatras. Lembra que eles queimavam os filhos dele, davam para Moloque, o filho deles ali, sacrifício. Eles se cortavam, faziam feitiçaria, bruxaria, essas coisas, que eles sempre foram idólatras. Aqui, quando eles morria ali alguém, eles iam lá, se cortavam, derramavam sangue. Mas o Senhor fala assim, ó, não façam marcas no seu corpo. Então, isso aqui também está a respeito da tatuagem. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Coríntios 6, versículo 19, que fala: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vivem em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Entenda uma coisa: você não é o corpo. Você é uma alma que habita dentro do corpo. Lembra da live da aula passada que eu falei um pouco sobre tricotomia do corpo? Nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Você não é um corpo, você é uma alma que habita dentro do corpo. E você tem que cuidar desse corpo. O corpo, ele precisa de mantimentos, como banho, um perfume, exercício, uma boa alimentação, um bom sono. Você precisa cuidar. Então, por que tu vai marcar o templo do Espírito Santo? Tatuagem, ela abre portal. Tatuagem é um pacto de sangue. Não, né? Não, Breno. É. Porque quando você vai fazer uma tatuagem, lá, é uma agulha, né? Com uma tinta. E vai o quê? Rasgando a pele. E aquilo não vai sair sangue? Então, isso é um pacto de sangue que você faz. Se você tem tatuagem aí, peça perdão ao Senhor. E tem gente que faz tatuagem com o nome de filho, com o nome de mulher, com o nome de namorada, coloca às vezes Jesus, coloca Deus. Brenda, mas até o nome de Deus é só uma tatuagem, estou adorando ao Senhor, para você demonstrar o seu amor a Deus. Você não precisa escrever o nome dele, não. É aqui dentro, ele sabe. Quando você marca seu corpo, isso é uma idolatria. Aí é o nome da mamãe, o nome do meu filho. Não interessa, isso é idolatria. Você não tem que marcar o seu corpo com nada. Para você demonstrar um amor, para você demonstrar algo para Deus e para alguém, não precisa marcar nada. Quando você coloca ali aquele negócio, aquelas tatuagens com o nome do fulano, você está fazendo também um laço de alma com ela. Então você tem que ter sabedoria. É por isso que você tem que estudar, gente, pesquisar as coisas.
Se você tem tatuagem com símbolos, principalmente aquele de pimenta, mulher que faz pimentinha aqui na barriga, em cima da genitália, representa promiscuidade, prostituição. Coloca assim aquele símbolo do infinito, que é um 8, né? Coloca tribal. Teve uma época que era a época do tribal, né? Que faz bem aqui atrás, né? Na coluna aqui, um tribal, que é tipo um negócio assim. Gente, tenha vigilância. Tem gente que coloca uma caveira, coloca um dragão. Você tem que ter sabedoria. Então, se você tem uma tatuagem... Ah, Brenda, mas eu fiz uma flor, eu fiz um passarinho, eu fiz um coração. Tem algumas tatuagens, gente, que não tem um símbolo ocultista, não. Mas são simples, mas você derramou um sangue do mesmo jeito. Você fez um pacto involuntário. O que é pacto involuntário? É tudo aquilo que você faz sem saber. E pacto voluntário é aquilo que você faz sabendo. Eu acho que eu botei aí nas outros módulos. Então, como que você vai orar por tatuagem? Então, você vai pegar um óleo ungido, você vai ungir a sua mão. Primeiramente, vamos supor que você tem tatuagem aqui no braço, né? Ou aqui na mão, vamos supor que você fez uma tatuagem aqui. Ou em qualquer parte do corpo. Então, você vai primeiro se arrepender. Você vai orar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo, Pai, por essa tatuagem, por todo o sangue que eu derramei através da tatuagem. Me perdoa, Senhor, por esse pacto involuntário, Pai, que eu fiz. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, feche todo o portal que foi aberto através da tatuagem. E toda a influência demoníaca, tudo aquilo que tem agido na minha vida, através da tatuagem, Senhor. Aí eu agora renuncio, eu anulo em nome de Jesus. Senhor, eu te peço um anjo agora, aqui, que venha recolher no mundo físico e espiritual todo o sangue derramado que eu derramei através da tatuagem. Em nome de Jesus. Sela, Senhor, aqui. Fecha todo o portal. Aí você unge. Tem gente que vai sentir queimar em cima da tatuagem. Um tempo desse, eu fui lá na igreja e o meu pastor, meu antigo pastor, né? Ele tinha uma tatuagem aqui. E na hora que eu tava orando e tudo, o Espírito Santo mandou perguntar. O Senhor falava pra mim que ele tinha uma tatuagem e era pra me fechar esse portal, orar. E foi quando eu falei pra ele, né? Perguntei se podia orar, ele falou que sim. E foi quando ele levantou a camisa, ele falou que sentiu queimar. Então, é isso que acontece, tá? Isso que acontece. Aí, quando você faz isso, você fecha toda a legalidade, tá? Toda a legalidade. Também quero falar um pouco sobre pince. Não, acho que eu já botei na outra aula, né? Que pince também abre portal. Já tá na outra aula, tá? Então, gente, continuando aqui, né, com a nossa aula. Espero que você tenha aprendido tudo até aqui, tá? Não marca seu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Você precisa zelar e cuidar por esse corpo, tá? Porque Deus, ele nos deu esse corpo para nós vivermos aqui nessa terra, nos movimentar, trabalhar, andar, né? Aí, porque não tinha como fazer nada sem o corpo, tá? Então não marque o seu corpo. E se você já teve ou tem essa tatuagem, né? Você faça essa oração, tá? Ore, peça perdão, renuncie ao Senhor em nome de Jesus, tá? E é isso, gente. Eu creio que é só até isso. É só isso, Espírito Santo. Eu acho que não tem mais nada para falar. Laços de alma, tá? Obrigada, Espírito Santo. Então, como eu falei um pouco sobre laços de alma, o que é laços de alma? Gente, não existe laços de alma somente entre parceiros ali, né? Uma mulher e um homem que teve um relacionamento. Não. Laço de alma tem várias formas. Tem de filho com filha, mãe com filho, uma filha, que é o quê? É uma conexão muito grande no mundo espiritual. Então, gente, vou falar primeiro de parceiro. A pessoa que tem relação sexual ali, se você não é casado, você tem que fechar essa brecha. Outra coisa, se você quer ser um libertador, você tem que fechar a brecha. Se você é aí um obreiro, se você é um pastor, um missionário, você tem que fechar a brecha, você tem que casar. União estável não é casamento. No mundo espiritual, isso daí. Então, tem muita gente que está ali servindo ao Senhor, mas está na fornicação. Você precisa casar. O que é casar? É diante de Deus e diante do homem.
Como é diante do homem? Você tem que ir lá no cartório com a sua esposa ou com o seu esposo, marcar um dia e casar lá, tá? Ali, para o mundo espiritual reconhecer. Você tem que fechar essa brecha. Ai, Brenda, porque eu tô com fulano aqui, eu sirvo a Deus, tô na igreja, mas tô amigado. Você tá com brecha. Você precisa fechar a brecha, você precisa casar. Se não, saia, separe e espere o tempo de Deus. E casar na igreja, se você tiver condições, você vai lá, marca uma festa, porque o casamento na igreja é só a bênção do pastor. É onde seus pastores vão orar por você, abençoando você, pronto. No meu caso, gente, quando eu casei, eu não sabia muito dessas coisas. Eu casei só no cartório, né? E aí a gente não teve festa, né? Não deu pra fazer e tal. Mas aí vivia ainda algumas coisas acontecendo, então assim, eu trouxe isso pra mim. Aí eu falei, não, Senhor, mas e agora? Eu fui pesquisar. Falei, poxa, porque eu não sabia como é que era um casamento na igreja. Pensei que tinha que fazer uma festa para poder eu vir, né? E não, eu descobri que na igreja era só uma comemoração mesmo. E você tinha que receber a oração dos pastores para abençoar. Aí eu falei, ah, então é assim, então vou já. Foi quando eu chamei a minha mãe para vir para cá, né? E eu fui lá com meus pastores e perguntei como é que era. Se eles podiam orar por mim, pelo meu esposo. E eles oraram. Então, desde ali, gente, foi, sabe, teve uma melhora muito grande no meu casamento. Porque foi abençoado. Então, já casei na igreja e já casei no cartório. Não tive festa, mas já foi abençoado. Você precisa sair da fornicação. Porque você pode ter 50 anos de crente aí, mas se Jesus voltar e tu tiver na fornicação, tu vai ficar. Tu tem que casar. Ai, meu marido não quer. Então, separa. Espere em Deus. Ou então vai orar. Vai pagar o preço para Deus trabalhar no coração do teu esposo, da tua esposa, para vocês casarem e fecharem essa legalidade. Entendeu? Então é isso. E o laços de alma é isso. É toda vez que você tem relação sexual ali, que não é o seu cônjuge, que não é o seu marido, que não é sua esposa, você está fazendo laços de alma. A mulher, ela tem um muco vaginal e o homem tem ali o esperma. E isso é um sangue branco. O esperma é um sangue branco e o muco vaginal é um sangue branco. Então, quando você tem relação, toda vez que você tem relação sexual com alguém, você casa com essa pessoa no mundo espiritual. Se você é casado, é abençoado. Por isso que a palavra de Deus, que a mulher santifica o homem incrédulo, que não serve a Deus, mas está casado, está sendo santificado. Você está casado, seu esposo não serve a Deus, você santifica ele na hora do ato sexual. A mesma coisa vice-versa. Então, quando você tem, eu tô com um namoradinho aqui, vai ter relação, vem maldição. Porque tudo aquilo de ruim que tá na vida daquela pessoa vem pra ti. E aquilo que tiver de ruim na sua vida vai pra outra pessoa. E fica uma trava no mundo espiritual muito grande. Quantas pessoas, o esperma, ele é um sangue branco e tem DNA. Aí quando a pessoa tem uma relação sexual e ejacula lá dentro, aquele DNA daquela pessoa tá lá naquela outra. E sabe quanto tempo dura isso dentro de uma pessoa? Anos. Anos. Agora pensa. Toda vez que essa pessoa tem relação, principalmente sem camisinha com alguém, aí ela já tem um DNA de um, de outro, de outro, de outro, de outro. Aí agora pensa o tanto de coisa ruim. Tanta influência demoníaca. Que tá ali naquela pessoa, que tá passando pra outra, assim vai. Uma vez, eu tenho uma prima, que ela tava namorando um menino na igreja, e aí eles estavam pensando em casar. E eu lembro que toda vez que ela arrumava um namorado, que ela falava que tava namorando, eu ia orar. Senhor, se não for de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, se esse menino é assim, 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 que não venha dar certo. No outro dia ela falava que terminava. E eu falava que eu tava orando. Ela até brincou comigo, falou, eu vou parar de falar que tô namorando, porque toda vez que tu ora, termina. Mas é assim mesmo. Então, na última vez ela falou que ia casar com esse menino, né, um aí. E aí eu peguei, fui orar. Eu falei, Senhor, se for, né? E ela queria fazer o desligamento de laços de alma. Porque tem uma oração específica que você faz se desligando de toda relação, de toda pessoa que você teve relação sexual. Você faz uma oração.
Mas para isso você só tem que fazer se você já tem só uma pessoa na sua vida. Se você já é casada, se você tá noiva ou noivo, aí você faz. Porque não adianta fazer desligamento de laços de alma, se desprender de todos os ex e depois ir ficando com o outro de novo. Não adianta nada. Então ela fez comigo, né? Essa oração aí. Quando passou 2 dias, terminou o relacionamento dela. O menino se mostrou ser totalmente diferente. Que era de um irmão, mas não era liberto. Então, na oração de desligamento de laços de alma, isso é muito forte. Por isso que eu tô falando, o mundo espiritual é real, é sério, gente. É sério. Então, gente, você tem uma oração específica que eu vou deixar aqui para você se desligar. Mas feche a brecha. Só faça se você já casou, se você tá noivo. Porque não adianta você ir lá se desligar de um monte de gente e depois praticar tudo de novo. Tá? Então, quando você tem relação sexual com essa pessoa, você tá casando com ela no mundo espiritual. Tem DNA sendo trocado, sangue branco ali. Então, tem muita maldição que tá na vida da pessoa, na outra, porque vem disso. Vem disso. Na escola profética que eu fui do Davi Rebolo, quando ele veio em Manaus, ele contou um testemunho de uma mulher que ela não dava certo com ninguém. E aí ela teve relação sexual, ela casou com um homem que ele era aleijado, né, da perna. Então, ela ficou um tempo com ele ali e tal, até ele morrer. Tá, ficou anos com ele. E ela não conseguia ter filho dele, porque ele tinha algum problema. Aí quando ele faleceu e tal, ela casou com uma outra pessoa. Olha só como é que o DNA funciona. Ela casou com uma outra pessoa. Quando ela casou com uma outra pessoa que era sadia e tudo, que ela foi ter um filho, o filho nasceu deficiente, com o mesmo problema da perna daquele marido que ela tinha anos. Mas Brenda, como que ela teve isso? Então o problema estava nela? Não, gente. No momento sexual, o esperma ali vai, né? Tem DNA, é vida, e fica lá no útero da mulher por muitos anos. Isso aqui é algo assim que talvez vai bugar a tua cabeça. DNA fica ali no corpo da pessoa por muito tempo. Então olha só o tanto de tempo que estava lá. E veio nascer o filho dela daquela forma. Ela ficou sem entender. Isso aqui já entra um pouco já para ciência, para um monte de coisa. Isso aí só para uma outra aula. Entendeu? Eu tô só te botando aqui esse testemunho que o Senhor trouxe agora para você ver. Agora imagina o tanto de coisa que tá ali. Então, em nome de Jesus, que você possa fechar a brecha, se desligar. E como é, Brenda, laços de alma com amiga? É aquela pessoa que você fala assim, que você tem muita assim intimidade. Ai, minha melhor amiga de tudo. Aí você conhece outra pessoa, uma outra amiga. Aí aquela outra já fica com ciúme. Ai, me abandonou. Tem gente que adoece, fica com raiva. Isso é um laço de alma que precisa ser quebrado no mundo espiritual. É uma dependência emocional que cria, que só tem aquela amiga. A mesma coisa quando é um filho que é muito ligado à mãe, a mãe ligada ao filho. O filho casou, a filha casou e a mãe tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Dependente do filho, da filha. Isso também é um laço de alma. Que precisa ser quebrado. Tem que orar. Entenda isso, tá? Então você tem que fazer essa oração. E outra coisa também, não guarde um umbigo de bebê recém-nascido, de filho. O Senhor trouxe agora para mim agora. Isso traz maldição. E você trava a vida do seu filho e da sua filha no mundo espiritual e no mundo físico. Não sei se hoje em dia tem isso ainda, mas antigamente, quando o bebê nasceu, a mãe guardava um pedaço do umbigo, né? Do filho, né? De lembrança. Se você guarda isso, joga fora. Queima. Joga fora, porque é um pedaço. É um ser humano, é um pedaço do seu filho que você guarda aí. E você está travando a vida do teu filho. Aí teu filho tá lá, não consegue ser bem sucedido. É um cristão, mas tá há anos lá, não sabe o que aconteceu. Tá com a legalidade, tá com as brechas fechadas. Ora, jejua, busca, mas a vida dele tá e ele não sabe de que é.
Não guarde um umbigo, tá? Um pedaço de cordão umbilical do seu filho, não. Queime e joga fora. Antigamente, o que eles faziam? Isso aí vem desde lá dos Êxodos. Desde lá. Isso é uma feitiçaria. Isso é uma idolatria. Você está prendendo o seu filho no mundo espiritual e no físico. Então, jogue fora. Se você guarda cordão umbilical de filho aí, pedaço, queima, joga fora. Joga no lixo. E você vai fazer uma oração anulando. Como que você vai orar? Pai, no nome e na autoridade de Jesus, que eu agora, Pai, me desligo, Senhor, aqui, Pai, do meu filho espiritualmente, Senhor, aqui, Pai. Em nome de Jesus aqui, toda maldição que vinha através desse umbigo aqui, Pai, esse cordão umbilical, a qual eu guardava, toda trava, tudo aquilo que estava sobre a vida do meu filho agora, Pai, eu rejeito, eu repreendo em nome de Jesus. E você faz uma oração, quebrando, anulando isso, e joga fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode até sentir uma pressão aqui em cima do umbigo. Você pode até sentir uma pressão quando você for fazer essa oração. Tá? Então, é isso. Essa é a aula, né? A nossa última aula no nosso curso, né? Para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe, te guarde. Glória a Deus que eu consegui terminar. E é isso.